acontece. Dito isso, abra sua Bíblia em Apocalipse 17. Apocalipse 17, nós estamos olhando no versículo, do versículo 1 até o verso 6. E como eu falei para os irmãos, ainda eu preciso caminhar um pouco na parte histórica. E eu não vou falar que eu não gosto de fazer isso, eu gosto. Eu só acho que talvez os irmãos fiquem cansados. Mas antes que eu chegue nas aplicações, eu preciso caminhar, porque é um capítulo com muita informação. Sobre esse capítulo, um dos livros que eu estava lendo, são mais de 600 páginas para falar sobre o capítulo 17. Então, assim, você sabe que tem bastante coisa aqui, mas eu sei que o objetivo dos irmãos aqui é encontrar respostas para a vida, mas, por favor, por hora, fique firme. Vocês, eu e vocês, nós somos bem-aventurados, porque a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse assim: bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia, falando desse livro especificamente. Fala como é abençoado quem lê e entende as palavras da profecia, porque tudo aquilo que nós lemos na Bíblia, muitas das partes que lemos é passado, mas esse livro fala sobre o futuro, e ele fala como é abençoado quem lê sobre isso. Nós sabemos qual é o futuro, nós temos uma informação preciosa que o mundo não tem, nós temos aqui, ele contando para nós o que vem pela frente, grande bênção. Mas ao lidar com esse livro, nós nos deparamos com uma outra realidade. É muito perigoso, ao lidar com o livro de Apocalipse, cair no que nós chamamos de sensacionalismo, e é extremamente perigoso. Para vocês terem uma ideia, na década de 60, um pouco antes, década de 40, 50, um homem pregou numa igreja lá nos Estados Unidos, e o título da mensagem dele é: hoje eu vou apresentar 3 razões porque o homem nunca vai caminhar sobre a lua. Ok? Então ele fez, não tem na Bíblia esse texto, mas não sei como ele fez, ele falou: hoje eu vou mostrar porque Deus nunca vai deixar o homem caminhar na lua. Passados alguns anos, o que acontece? Neil Armstrong estava caminhando na lua. E o que aconteceu com esse pregador? Ele caiu em descrédito. Livros foram escritos na época de Hitler, associando, dizendo: Hitler é, com todas as letras, Hitler é o anticristo, Mussolini é o anticristo. E o que acontece? Eles passaram, eles morreram, não se cumpriu aquilo, e esses livros que foram escritos e vendidos estão em estantes, prateleiras, bibliotecas, recebendo pó, e esses autores caíram em descrédito. Então, quando nós lemos esse texto, eu quero dar para os irmãos algumas impressões, porque o livro de Apocalipse, eu quero que vocês entendam bem claro, é como um véu. Embora o título do livro Apocalipse significa revelação, é alguém que tira o véu, é alguém que desvenda coisas, mas Deus colocou um certo véu que não dá para ser tirado, onde você vê contornos, mas você não vê detalhes. Mas nesse capítulo especificamente, o 17, parece que João nos provoca, nos dando várias migalhas, vários detalhes, provocando o leitor a tentar identificar quem seria essa mulher montada na besta. Ele fala da besta e diz: a besta é o anticristo. Ele diz que ele surge de 10 países na região da Europa, nós já vimos isso. Mas quando ele olha para a mulher, ele fica intrigado, ele fala: nossa, fiquei perturbado. Não é normal uma mulher sentar num animal, muito mais uma fera desse tipo. E ele começa a descrever a roupa dela, o que ela está vestindo, o que está na testa. Para quê? Para que eu e você tenhamos, olha a palavra que eu vou usar, não provas, indícios, de modo que ao ler o livro, esse capítulo, você vai ter que chegar às suas conclusões, e pode ser que ao final você fale: pastor, eu não concordo que seja exatamente isso, e está tudo bem. Por quê? Porque aqui não tem grau de certeza, tem textos que tem, aqui não tem, mas eu vou dar para os irmãos os indícios que o texto mostra, e os irmãos chegam à conclusão e aprendam com isso, tá bom? Então, quando você falar: olha, eu fui na igreja e aprendi, você diz assim: eu fui lá, aprendi que é possível que isto aqui seja o que o texto está dizendo, tá bom? Então, dito isso, nós vamos caminhar aí para entender a nossa leitura de hoje. Vamos lá. Falei sobre a mulher montada na besta. Falei que a verdade central é essa: é necessário 3 coisas: entender, discernir e resistir à sedução. O texto está falando para os leitores da época: vocês têm que entender, vocês precisam discernir coisas para que vocês resistam, senão vocês vão cair. E hoje continua igual.
Se você não entende, se você não tem discernimento, você tropeça dentro e fora da igreja. Porque a sedução, esse mundo vive em sedução. E ele cativa as pessoas, desviando elas do caminho. Falei para os irmãos então aí sobre essa sedução. A sedução especificamente no capítulo 17 é a sedução da falsa religião. Ele vai falar sobre a maior das seduções, a mais perigosa, que é uma falsa religião que seduz. Leitura do texto é essa: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e ele falou comigo. O que o anjo falou? João, venha comigo, mostrar-te-ei o julgamento da grande, então a palavra megala, que aparece aí na língua grega, falando assim, olha, isso que você vai ver é a maior de todas as prostituições da terra, a maior prostituta que existiu. E ele fala, eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas. E a leitura começa a falar, nossa, o que é isso? Eu não vou ler agora, mas lá no versículo, no capítulo 17, no verso 15 fala, as águas, a mulher está sendo sobre as águas que vocês estão vendo são os povos, multidões e raças. Ele já diz para nós, para ninguém ficar inventando. E depois, no versículo 18, ele fala quem é a mulher. Ele fala, a mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então ele fala, a mulher é uma cidade e ela está sobre as muitas águas. As águas são povos, línguas e nações. Então, é uma cidade mesmo, que governa sobre todas as nações da terra. E ele fala, eu fiquei assustado com isso. E ele vai continuar. Essa mulher, com quem se prostituem os reis da terra, com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher montada numa besta escarlate. Então ele fala sobre a cor desse animal. O escarlate nada mais é do que o vermelho. Ele fala, esse animal, ele era todo vermelho. Eu acho que nós não temos na nossa cultura um tipo de animal que tenha esse padrão de cor. Talvez um camaleão chegue nisso, eu não sei, eu não entendo muito, mas é um animal vermelho. E ele fala, fiquei assustado. Na mitologia, isso daqui parece uma espécie de cor que você vê em filmes quando mostram dragões. É isso que ele está mostrando aqui. Essa besta estava repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Está falando da besta. E agora ele fala da mulher. A mulher achava-se vestida de púrpura e escarlate. Púrpura é essa cor aqui mesmo, que você está vendo, esse roxo, e o escarlate, o vermelho. Ela estava adornada com ouro, com pedras preciosas e pérolas. Tendo na mão um cálice de ouro, o cálice estava transbordando, ou seja, o cálice estava tão cheio que ele se derramava. E o que tinha dentro do cálice? Abominações. E com essas imundícias da sua prostituição. Então, dentro do cálice tem coisas terríveis. E ele termina dizendo, na fronte da mulher estava escrito um nome. Que o nome estava escrito Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Veja que ele vai dando para você detalhes. Olha, é uma mulher, essa mulher é uma cidade, ela governa sobre o mundo. No rosto dela está escrito algo, ela tem uma cor. Ela tem roupas, a roupa dela, ou seja, ele vai dando detalhes. Não seria legal João falar, essa mulher é isso? Pronto, já resolveria tudo, mas ele fica dando ali, e por causa disso, muito se escreve sobre esse capítulo na tentativa de chegar. Então, vamos hoje caminhar um pouquinho mais nisso. Então, eu olhei para a mulher, e a mulher estava embriagada. Agora ele fala sobre o aspecto da mulher. A mulher, ela não está sóbria, ela está bêbada. Isso que significa embriagar, não é que ela está bebendo, ela está, você sabe que embriaguez é o excesso de algo. Ela está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Santos e testemunhas de Jesus, para falar o que é isso, santos e testemunhas de Jesus. Santos, muito provavelmente uma menção ao povo judeu, que eles são chamados assim, até no livro de Apocalipse. Os santos. Se você olhar capítulo 13, verso 7. Capítulo 13, verso 7. Olha o verso 6, tá bom? Para ficar mais claro. 13, 6, falando do anticristo. Ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome de Deus e difamar o tabernáculo de Deus. Tabernáculo é uma habitação. E ele fala assim, o que é o tabernáculo? Os que habitam o céu. Então ele fala assim, que esse ser maligno, ele começa a difamar, ofender os que habitam o céu. Se quiser marcar na sua Bíblia um asterisco aí, ele está falando da igreja no céu. Ele está ofendendo quem está lá no céu.
Mas fora quem está no céu, no versículo 7 fala, foi-lhe dado também, é outro grupo, que pelejasse contra quem? O que diz na sua versão? Contra os santos, não fala igreja. Foi dado a ele que pelejasse contra os santos. Quem são os santos? Muito provavelmente faz parte aqui o grupo, o povo de Israel e os salvos da grande tribulação, pessoas que se converteram ao longo do período. Eu não tenho tempo de caminhar. O versículo 10 fala, aqui está a perseverança e fidelidade dos santos. A palavra igreja não aparece mais, sempre menção aos santos. Então essa mulher, ela está embriagada com o sangue dos santos. Entenda-se, judeus e salvos, que não fazem parte da igreja. E depois, e com o sangue das testemunhas de Jesus. É o outro grupo. Quem é esse grupo? Quem são as testemunhas de Jesus? Quem? 144 mil fazem parte das testemunhas de Jesus nesse período aí. Mas eles estão aqui nesse grupo aqui, ó, Jefferson. Esses testemunhas de Jesus aqui, essa é a igreja. Está dizendo, essa mulher, ela se embriagou, ela bebeu o sangue de dois grupos. Ela bebeu o sangue judaico e ela bebeu o sangue cristão. Faz sentido? É isso que ele está falando. Esses dois grupos. Ela perseguiu e se embriagou com o sangue desses dois, ao longo da história toda. Muito bem. E aí termina dizendo assim, e quando eu vi, admirei-me com grande... João fala, eu fiquei muito espantado com essa mulher. Vamos caminhar aí. Acho que o Otávio tinha feito alguma configuração, né, Otávio, para tentar iluminar aqui, para a gente conseguir ver melhor ali. O pessoal de casa pode ver direto na tela aí, ele controla. O Adalto pode apagar também aqui, Adalto. Vamos lá, eu mencionei aí o início de Babilônia, eu falei sobre Nimrod, que aparece, eu não vou falar sobre tudo isso de novo. Nimrod é o fundador de Babilônia, ele casou com Semíramis, que era uma profetisa, uma espécie de bruxa. Ele então morre, Semíramis, para não perder o poder, aparece grávida e fala que a gravidez dela é Nimrod que reencarnou e nasceu num bebê, e só ela pode controlar, ninguém pode ter acesso a essa criança. Muito bem, Nimrod cresce, quando está com volta de 18 anos, ele sai para caçar, e nessa caçada ele é morto por um javali selvagem. Ou se ele é morto ou ele é gravemente ferido. Nas tradições elas divergem, mas a maior parte das tradições dizem que ele chega a morrer, ou ele fica ali. Talvez para o mundo antigo, esse tipo de morte, né? Hoje a medicina vai lá e fala, a atividade cerebral diminuiu. Ele foi dado como morto. Semíramis, então, ela conclama um jejum de 40 dias. Ela chama todas as sacerdotisas para orar, para pedir para que Tamuz volte à vida. E aí o que acontece? Depois do jejum de 40 dias, diz a tradição babilônica que Tamuz volta à vida de fato. E há uma celebração muito grande e as pessoas se reúnem alegres, elas trocam ovos em gratidão. E eu mostrei para vocês o paralelo disso, dessa liturgia pagã babilônica com a quaresma. Você tem 40 dias que não pode comer nada e no final todo mundo vem à Páscoa, as pessoas trocam ovos. Por quê? Porque o filho de uma mulher morreu e ressuscitou. Morre na sexta e ressuscita no domingo. Vá guardando essas informações para compor o cenário aí. Aqui a estrutura que as pessoas entendem do que seria um zigurate. Como é que Babel foi feita? Ela não era uma torre que foi feita, era oca no meio. Era como um formigueiro. Ele edifica aqui, faz um anel maior fora, faz outro maior fora e vai levantando. Isso era a figura do zigurate. No alto do zigurate ficavam os lugares de adoração, onde as sacerdotisas adoravam e faziam trabalhos para fazer com que os astros se manipulassem no céu. Não acontecia isso, mas a ideia deles vamos fazer com que as estrelas se mudem de lugar e favoreçam as pessoas. Isso nada mais é do que horóscopo. Horóscopo, quando alguém tem um horóscopo no jornal ou em qualquer lugar, é culto babilônico. É acreditar que pela manipulação das estrelas o destino de alguém vai acontecer diferente. Então, estrela é um astro. Como é que estrela move? Eu faço um culto a anjos, eu peço que seres angelicais que estão lá peguem uma estrela e mudem de lugar. Me favoreçam. Então, a pessoa, você é o quê? Eu sou de touro com ascendente não sei o quê. E aí começa essa bobagem que o mundo fala. Ok? Uma vez nós fizemos a minha mãe passar uma vergonha tremenda. Filho de crente é complicado. Nós estávamos no corredor da igreja em São Paulo, éramos pequenos, e uma mulher viu eu e o meu outro irmão e perguntou, vocês são gêmeos? E eu falei, não, eu sou de touro, ele é não sei do quê. E aí a mulher falou, não, o que é isso? E minha mãe falou, o que é isso? Onde você ouviu isso? E pronto, e aí a história ficou. Crianças aprendem rapidinho, hein? Ela vai para a escola e... Então, se eu perguntar qual é o seu signo, eu tenho certeza que você sabe. Sabe ou não sabe? Eu falei, eu sei, pastor. Essa semana, inclusive, o zodíaco... não faz, o resto separa aí.
O fato é, esse daqui é a imagem de um zigurate babilônico. Provavelmente como era a Torre de Babel. Provavelmente, porque não tem provas. Aqui o zigurate na época de Nabucodonosor. Então, se você tem aqui Babel, 4.000 anos antes de Cristo. E você tem Babilônia, 600 anos antes de Cristo. Então, passou bastante tempo. A tecnologia mudou e aqui você tem um zigurate diferente agora. Quadrado, vai diminuindo até chegar ao topo. E aqui também a adoração. Quando eu mencionei para vocês, lá em Noé desembarca no Monte Ararat com a sua família e de lá eles têm que espalhar pela terra. E aí o texto fala que eles desceram para a terra de Sinear, ou Sinar, se eu não me engano. E é aqui nessa região onde fica o que nós conhecemos como Babilônia, Babel. Eles então, movidos por Nimrod, disseram: nós vamos construir uma torre. Esse lugar vai se chamar Babi-El, separado. Babi, o portão, é o Deus, o portão de Deus. Deus falou: não vai chamar portão de Deus, vai se chamar Babel, que significa confusão. E de Babel vai chegar ao termo babilônico. Então aqui eles se confundem, a Deus confunde as línguas. Todo mundo conhecia a adoração de Semíramis. Semíramis ficou muito famosa por ser uma deusa, né? A deusa mãe, com o seu filho pequeno no colo, o pequeno Tamuz. Então, quando eles foram, Deus confundiu as línguas, eles foram espalhados para o mundo inteiro, levando o culto babilônico de adoração a Semíramis e ao seu filho Tamuz. Eu não tenho tempo para mostrar para vocês, mas se você quiser depois ler Ezequiel capítulo 8, eu acho que Jeremias capítulo 17, depois eu preciso confirmar, mas Ezequiel 8 com certeza vai aparecer... Jeremias 31, vai aparecer pessoas cultuando a Tamuz, assando bolo e cultuando a Tamuz. Esse Tamuz que aparece aqui está na Bíblia. Você pode digitar aí Tamuz, vai aparecer. E depois, se alguém achar, me fala a referência que fica gravada, os irmãos podem procurar. Não fica procurando agora não, só para se alguém lembrar de cabeça. Mas eu acho que é Jeremias 35 ou 31 e Ezequiel 8. O texto em Ezequiel 8 fala de assar bolos à rainha dos céus. Quem é a rainha dos céus? É Semíramis. E aí quem está adorando isso? Deus chama Ezequiel e fala: Ezequiel, vai no templo, no meu templo em Israel, e você vai ver muitas pessoas adorando isso daqui. Então o povo saiu daqui, com a confusão, e veio para cá. E aqui em Canaã aprendeu isso. E os israelitas depois aprenderam também. Muito bem. Quando os persas que estão aqui conquistaram Babilônia, derrubaram Nabucodonosor, os persas, eles tiveram que fugir, os babilônicos fugiram. E eles pegaram todos os utensílios e foram embora, e pararam numa cidade chamada Pérgamo. Em Apocalipse, capítulo 2, fala: eu conheço o lugar onde vocês estão, quando ele fala da igreja de Pérgamo, o lugar onde Satanás habita, onde Satanás tem o seu trono. Por que ele está falando isso? Porque em Pérgamo tinha um enorme templo de adoração e as culturas babilônicas chegaram lá de maneira muito forte. Por isso que Pérgamo é chamado o lugar onde Satanás habita. A perseguição veio, os gregos conquistaram tudo, destruíram isso daqui, e os sacerdotes que estavam em Pérgamo, que tinham jarros de adoração a Tamuz. A Tamuz, a letra do nome dele é a letra T, então eles tinham jarros que tinham um T. E esse T parecia uma cruz. Eles fogem daqui de Pérgamo, entram em barcos e vão para essa região aqui, onde eles chegam, em Roma. E quando chega em Roma, passa alguns séculos, e no ano 312, o imperador Constantino precisa vencer uma batalha, e ele vai então, ele não era imperador na época, mas ele tem uma batalha entre Constantino e o general Maxêncio. A batalha da Ponte Milva. E aí o que acontece? Quando eles vão lutar, Constantino, ele fala: eu vou perder. E o que ele faz? Numa noite ele tem um sonho, e ele sonha com duas letras, no grego, ele sonha com duas letras gregas que formavam o nome de Jesus. Para nós, em português, seria como se fosse o X, o Ri e a letra P, tá bom? Não importa os nomes aí para vocês. Ele viu isso, ele acordou e falou: ele viu as letras de uma bandeira, e aí, então ele faz um documento, Constantino, e manda espalhar, dizendo assim: olha, se vocês me ajudarem na batalha contra o general Maxêncio, e eu vencer essa batalha, eu vou decretar que todo o império agora vai ser cristão. Em vez de vocês serem perseguidos, o cristianismo vai passar o status de religião oficial. E os cristãos da época aceitaram e foram lutar, e ele venceu. E ele venceu e se tornou imperador. E quando ele se tornou imperador, ele falou: agora tem que cumprir a promessa, tem que fazer com que o império romano pare de perseguir os cristãos e passe a ser o cristianismo a religião oficial. Mas acontece que em Roma estava cheio de deus pagão.
Para tudo que era lado tinha Deus, o pecado estava incrustado lá. Então alguém disse para Constantino, não precisa abolir o paganismo, é só você dar nome diferente e colocar o paganismo dentro do cristianismo. Então aqui você tinha adoração a deusa mãe, Semíramis e Tamuz. E então em cada lugar do mundo tem um nome. Aqui em Roma deram-se o nome de Maria e Jesus. Então a partir desse tempo você sempre vai ver uma estátua de Maria grande com um bebê no colo. Nada mais é do que culto babilônico. E então dali de Roma o que acontece? A estátua, o conceito da adoração da mãe e do filho é espalhado por onde? Por todo o mundo. E chegou aqui em Bragança Paulista, e ninguém tem como deter isso. Em todos os lugares do mundo que você for, os mais remotos, vai ter adoração a Deus, a mãe e ao seu filho. Mencionei essa cruz, a cruz de Tal, não dá tempo de explicar nada disso aí de novo. Em vários lugares, aí nos lugares do mundo, sempre a mãe e o filho, no Egito, no budismo, na China e no Japão, em Roma, depois no catolicismo, para mudar. Olha só, quando chegou em Roma, era assim que chamavam, Vênus e Cupido. Mas Constantino, entre aspas, se converteu. Não podia mais ficar Vênus e Cupido, já está em Roma. Então o que ele faz? Ele muda para Maria e Jesus. E aí o pessoal gostou ou não? Fala, é isso aí. Então você tem imagens de Maria e Jesus bebê, e você tem imagens assim. Tanto é que quem assiste o filme do Mel Gibson vai lembrar uma cena emblemática. Quando Jesus é tirado da cruz, a câmera vai se afastando e Maria está com Jesus nos braços. Você acha que aquilo é por acaso? Isso é ensino babilônico. Mas eu gostaria de ter muito tempo para pegando detalhe aqui e abrindo para vocês. Eu estou tentando fazer um pacote coerente para a sua mente acompanhar. Muito bem. O que é a mulher montada na besta, então? Isso daqui eu ia passar, mas também o tempo não me permite. Só queria que você guardasse essa informação. 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa, então, precisa de ser reconstruída. E uma série de eventos vai acontecer. É formada a OTAN em 49, a criação do Conselho aqui europeu. Ou seja, os países da Europa estão tentando se agrupar dizendo, vamos nos unir para que nunca mais tenha uma ameaça como Hitler sobre nós. E os anos vão passando e você vai chegar aqui à frente. 1960, as coisas vão acontecendo. A união aduaneira, os países estão se unindo para fazer algo. Mais à frente você vai aqui, 1979, nessa época aqui, eram só 6 países, e passam a ser 9 os participantes desse conselho que funda a Europa. Primeiras eleições, 1981, a Grécia se torna o 10º país a participar disso que é chamado Comunidade Europeia. Onde eu quero chegar? Eu queria só isso daqui, eu não tenho tempo de passar, eu gostaria de contar todos os detalhes. Aqui o Muro de Berlim cai, a Alemanha se reunifica, essa é a data importante. 1992 é fundada o que é chamada Comunidade Europeia, como você conhece hoje. 1992, os países se unem e falam assim, vamos ter o mercado comum europeu. E aí vai surgir, esse é o tratado que foi chamado aqui. Não adianta eu passar por tudo, que para vocês vai só se tornar confuso. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui em 1994. A Alemanha, então, vai fazer um selo comemorativo. E olha qual é o símbolo que é escolhido para homenagear 1994. Olha o selo. O que tem no selo? Uma mulher montada no quê? Numa besta. É isso. Aí você fala assim, mas por que tem isso aqui? Por isso que eu falei que os dados são muitos dados históricos. Mitologia grega diz que há um deus chamado Zeus. E esse Zeus, que tinha vários defeitos, né? E não existe, mas a mitologia diz isso. Ele se apaixona por uma mulher fenícia. Qual o nome dessa mulher? Essa mulher se chama Europa. E ele está apaixonado por Europa, que é uma mulher que vive na Fenícia. A Fenícia é um pouco é no território de Israel, não tenho tempo de mostrar em mapa. O que acontece? Para conquistar essa mulher, ele aparece na praia em forma de um touro branco. Ele aparece num touro branco inofensivo. A Europa se aproxima dele, gosta do que está vendo e senta nesse touro que era mansinho. Assim que ela senta no touro, que era Zeus disfarçado, Zeus entra na água rapidamente e vai para a ilha de Creta. E quando ele chega na ilha de Creta, ele se revela, eu sou Zeus e eu me apaixonei por você. Então ele vai ter filhos com ela, vai ter 3 filhos. E um desses filhos vai ser um homem chamado Minos. Minos, que nasceu de um pai que é um touro. Então você tem Minotauro.
centauros. Já viu aquele fortão e tal? Então essa é mitologia. E Europa então vai receber prestígio e tal. Então a Europa ficou reconhecida entre os deuses como algo muito valioso. E é por causa dessa mulher, da mitologia fenícia, que Europa tem o nome que tem hoje. Desculpa dar os dados históricos, estou correndo aqui, conciliando o que eu posso. Aqui está escrito assim, Um Caminho para o Futuro, 1994. Depois foi lançado um cartão, a mesma coisa, Um Caminho para o Futuro, cartão telefônico. No ano 2000, revista, olha o que a revista, para homenagear a reconstrução do Estado europeu, a revista diz o seguinte, Good Morning Europa, está dizendo aqui, Bom Dia Europa. Qual é o símbolo que eles escolheram? No ano 2000, uma mulher montada numa besta. 2004, a Nova Europa. O que aparece de novo? Uma mulher montada numa besta. Ou seja, João, quando escreveu esse livro, ele foi dando informações para nós que no passado talvez não fizesse tanto sentido, mas para nós hoje vai fazendo muito mais. Moeda de euros. Se você pegar uma moeda do euro, de 2 euros, olha o que tem atrás da moeda de euro. Toda moeda de euro, de 2 euros, tem uma mulher montada na besta. E aí você tem as estrelas que representam a comunidade europeia. Muito bem. Zigurate babilônico. Vamos construir um parlamento europeu que vai juntar todos os parlamentares da Europa. Olha o formato que eles escolheram para montar esse parlamento. Parece o que para você? Coincidência, né? Eles pegaram o que é conhecido como Torre de Babel e levantou e não concluiu exatamente como era a figura. É clara a menção aqui de que nós voltamos a ser uma Babel. O Deus da Bíblia espalhou as pessoas pelo mundo, mas nós nos juntamos de novo e reconstruímos uma Babel diferente agora, ok? Aí você tem o Parlamento Europeu, não dá tempo de explorar tudo isso. Aqui interessante você vê os símbolos das estrelas. Nesse caso específico, as estrelas foram colocadas de ponta cabeça, que é um símbolo de estrelas que eram usadas dentro do satanismo. Aqui fica melhor de ver, está vendo? Europa, muitas pessoas, uma só voz, muitos povos, uma única voz. E o que Babel foi? Muitas pessoas, uma voz só. Agora são muitas pessoas e uma voz de novo. O que eles estão tentando fazer, gente? Não precisa ser muito difícil. Eles estão dizendo assim, vamos anular o que aconteceu em Babel, vamos fazer de novo, vamos nos juntar aqui. E isso está lá hoje. O Parlamento Europeu está aí, ó, a foto dele. O Parlamento Europeu é formado por 720 lugares. Se tem 720 lugares, tem um lugar lá, tem uma cadeira com um número específico, certo? Que número é esse? Tem uma cadeira com o número 666. E aí pega um pouquinho, não pega? Porque o pessoal fala, quem vai sentar nessa cadeira? Quem quer sentar na cadeira? Fala, ó, bem-vindo, essa é a minha cadeira. Então começou uma polêmica. Tiramos a cadeira de lugar, apagamos o número, tem gente que falou que tirou o número. Não, existe a cadeira 666. Então, como fizeram para aplacar o coração das pessoas? Eles não deixavam mais as pessoas saberem qual era a cadeira 666. Então, você vai sentar e você não sabe se está sentando nela ou não. E mesmo, cada sessão roda um número de deputados. Então, as pessoas não sentam no mesmo lugar. Ou seja, cedo ou tarde você vai sentar na cadeira. Por medo de alguém falar, ó, esse é o anticristo. Tamanho, é real o que a Bíblia fala? A ameaça, eles entendem isso. Então, a pessoa fica sempre mudando o lugar frequentemente, ninguém dá para saber. Deixa eu falar um pouquinho sobre, então, o texto. A mulher é uma cidade que se assenta sobre muitas águas, e muitas águas é um povo. Mais à frente, o verso 9 fala, a cidade está assentada sobre 7 cabeças, e diz mais, as cidades são 7 montes. Ele vai dando informação, jogando para nós, e fala, vai atrás disso, se vira aí para aceitar. Vamos pegar aqui um pouquinho. Se o texto fala que é uma cidade, e é uma cidade construída sobre 7 montes, ajudou a gente a restringir a busca. Então, existem pouquíssimas cidades no mundo que podem ser consideradas como prostitutas, porque prostituição de uma cidade não é física, vocês sabem disso, tem que ser uma prostituição financeira, espiritual, qualquer outro tipo de coisa, mas não física, porque não é uma pessoa. Ela tem que estar sobre 7 montes. Vou resumir a nossa procura aqui, tá bom? Basicamente, você tem Rio de Janeiro. Oh, meu Deus! Rio de Janeiro, você viu como o Rio de Janeiro tem montes? Então, é claro que a cidade não foi edificada sobre os montes. Mas se você olhar o Rio de Janeiro, ele vai ter 7 montes em volta.
Devia ser a terra da besta. Alguns vão falar, mas aquela está o caos. Tal. Não, o texto fala que ela tem que estar sobre 7. Jerusalém. Jerusalém poderia ser, porque Jerusalém é chamada na Bíblia, muitas vezes no Antigo Testamento, de prostituta. É ofensivo. Deus fala, essa cidade se prostituiu. Só que a cidade também, embora Jerusalém mais do que o Rio de Janeiro, ela foi construída sobre montes, mas não sobre 7. Então nós vamos procurando e nós descobrimos que tem uma cidade formada sobre 7 montes. Deixa eu caminhar para vocês. Onde é essa cidade? A cidade de Roma. Roma, fundada no ano 753 a.C., é uma cidade. Está sobre muitos povos, línguas e nações ou não? O que vocês acham? O romanismo chegou em todas as culturas? Chegou. É edificada sobre 7 montes. E aí tem os nomes dos montes, não vou passar, você pode procurar. Depois eu tenho 2 slides, se você quiser o slide. Aqui é a Roma Antiga, tá bom? Na época em que João escreveu, essa era a cidade de Roma Antiga. Hoje ela é maior. Aqui está a cidade do Vaticano, que na época não existia, quando João escreveu. Mas na época que João escreveu, Roma era edificada aqui, ó. 1, 2, olha os montes aqui, ó. Tem todos os nomes. E isso daqui, aqui ficava o Coliseu, aqui é a cidade de Roma. E aqui tem os nomes das cidades. De novo, aí uma outra animação, não posso gastar tempo nisso aí, todas para tentar mostrar como Roma, o Coliseu. Roma era uma cidade construída sobre 7 montes. Está aí uma moeda do tempo de Vespasiano. Essa moeda está no Museu Britânico, cunhada no ano 71. Veja que o Apocalipse foi escrito no ano 95. Então essa moeda, ela foi feita antes de João escrever esse livro. E olha o que diz ali. Aqui está a moeda da coleção do Museu Britânico durante o reinado de Vespasiano, declarando-o como pontífice, o imperador, hein? Não tinha papa, tá? O título depois adotado pelo papa no futuro, o qual descreve a cidade de Roma como uma deusa sentada sobre 7 montes, alimentando Rômulo e Remo, logo acima da palavra R. Fica difícil de ver aí, então eu tentei achar uma melhor aqui, ó. Tá aqui a mulher, ela está aqui do lado, tem um... Se você não sabe a história de Roma, não dá tempo de contar. 753, 2 irmãos abandonados, eles são criados, segundo a tradição, por 2 lobas. Conhece Tarzan? Tarzan foi para o macaco, Rômulo e Remo foi por uma loba. Eles mamaram na loba, tal, cresceram e fundaram Roma, e a cidade de Roma explodiu. Então você tem aqui uma moeda mostrando a loba com as 2 crianças, e a mulher, ela está sentada, adivinha o quê? A moeda já existia na época que João escreveu. Quando João falou, essa mulher está sentada sobre 7 montes, o primeiro leitor olhou e falou, eu sei de quem João está falando. João não deu o nome, mas deu informações que o pessoal da época podia guardar. Ali estão os montes, se você quiser depois pegar. É uma cidade, assim, ela governa, que se assenta, está falando de um trono, ela governa sobre todos os reis da terra. Vamos ver como isso seria, né? Ela é acusada de prostituição com os reis da terra. Ele está dizendo o seguinte, essa mulher governa sobre o mundo e as autoridades do mundo têm que se prostituir com ela. Vamos dar uma olhadinha aí. Aqui você tem uma estátua do imperador Constantino, como chefe do sacerdote pagão. O que eu quero dizer aqui? Quando Constantino se tornou imperador, ele colocou uma dúplice coroa na cabeça. Ele era chefe do Estado e chefe da igreja. Então ele adotou o título de Supremo Pontífice. Eu sou o soberano total de tudo. Ele era a ponte máxima, né? E precisava de um título, semelhante como cabeça da igreja cristã. Os cristãos da época queriam dar o título para Constantino de o bispo dos bispos. Então, para te honrar, você vai chamar bispo dos bispos. Constantino falou, não, eu não quero esse título. Eu quero um outro título. Constantino preferiu o título de Vicarius Christi. O que significa Vicarius Christi em latim? Vicário, vigário de Cristo. Ele queria dizer que era um outro Cristo ou alguém no lugar dele. Agora preste atenção nisso aqui. Você já ouviu falar, o vigário está lá, não sei o que, está dentro da igreja romana. A palavra Vicarius Christi, isso aqui está em latim. Se você traduzir Vicarius Christi para o grego, que é a língua do Novo Testamento que João escreveu, a palavra vicário significa outro, tá bom? Outro. Só isso. E Christi não tem o que traduzir, é Cristo. Então é outro Cristo. Bom, se você pegar isso em grego, se traduzir do latim para o grego, podemos dizer que vicário significa literalmente ante. A palavra ante em grego significa no lugar de ou contra alguém.
Então, quando alguém fala, eu sou o vicário de Cristo, sabe o que ele está dizendo em grego? Eu sou o anticristo. Isso aí pode pegar, não precisa acreditar em mim não, pode pegar isso aí, lançar no chat GPT, você vai ver que é exatamente, só passar um pelo outro, só transliterar. Vicário significa isso daqui. Anticristo, olha lá, oponente de Cristo ou substituto de Cristo. Claro que eles vão optar por substituto de Cristo, mas nada vicários é o mesmo que dizer anticristo. Na Idade Média, os bispos de Roma afirmavam ser os novos representantes de Cristo na Terra, e com isso eles proibiram os demais bispos de serem chamados de Papa ou de Papai. Somente o bispo de Roma diz, só nós podemos ser chamados de Papa, ou seja, que na língua Papa, Papai, Mama, Mamãe, não é? Então o bispo de Roma diz, eu sou o Papa. Se você olhar na sua Bíblia, Mateus 23, abra Mateus 23 rapidamente. Mateus 23, olha o que é dito. A ninguém sobre... 23, 9. Preste atenção, pode grifar na sua Bíblia. É Jesus falando aqui. A ninguém sobre a terra vocês vão chamar de vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados de guias, porque um é só vosso guia, que está no céu. Sabe o que Jesus proibiu? Vocês nunca vão chamar de ninguém, nenhum líder espiritual, de pai. Adivinha o que significa padre? Pai. E Papa? Papai. Está aqui, Jesus falou, não chamem. O romanismo pegou exatamente esse título que foi proibido por Cristo e falou, nós somos o papai de vocês, o pai espiritual. E não deixou mais ninguém usar, só eles. Eles tomaram os 3 títulos, os papas tomaram os 3 títulos de Constantino, Pontífice Máximos, a ponte maior, o vigário de Cristo e o bispo dos bispos. Só os papas usam esse título até hoje, ninguém pode usar. Nesse livro aqui, um historiador, ele diz o seguinte, papa após papa se envolveram habitualmente em caos e assassinatos generalizados, pilhagem, estupro, papas, hein? Os papas estupravam, faziam incesto, simonia, que é a venda de favor espiritual por dinheiro, e corrupção da pior espécie. São vidas perversas, eles são manchas na história. Quem escreveu isso foi um padre. O padre escreveu. E eu poderia ler coisas aqui assustadoras. Peter Rosa, que é o autor desse livro, nos lembra o seguinte: eles, os papas, estão entre os maiores monstros desumanos que já existiram sobre a Terra. Está aqui nesse livro aqui, ó. Está aqui, ó, o lado negro do papismo. E poderia caminhar por várias e várias coisas aí sobre o romanismo. Vamos ver aí os papas, então, aqui você tem Gregório, ele institui algo dizendo assim, a partir de agora, lembra que a mulher, todos os reis da terra se prostituem? A mulher diz a seguinte coisa, que é Roma. Os príncipes da terra beijarão os pés do Papa, e ao Papa é permitido depor imperadores. Então agora, a partir de toda a história, todo mundo, hoje não beija mais o pé, mas quando alguém visita o Papa, beija o quê? Eles têm um anel, ele vira assim um anel, a pessoa tem que beijar. Isso era o que os imperadores faziam. Todos os reis têm que fazer isso. E aí então você vai descobrir, os reis da terra se prostituíram. Quem são os homens mais poderosos da terra? Você tem o Obama e Michelle Obama. Note que a roupa que eles estão vestidos, eles estão de preto. Não se pode aparecer diante de um papa, que é chamado de a sua santidade, não se pode aparecer diante dele com outra roupa. Você tem que ir de preto. Branco, só se você for rei ou rainha que recebeu dele, tem um título lá que eles dão e aí pode, mas é pouquíssimos no mundo que existiram. Aí que John Kennedy, Jacqueline Kennedy quebrou o protocolo e foi um escândalo na época, porque ela foi visitar o Papa e foi de roupa branca, e não tinha esse direito. Ele falou, eu vou lá, se ele vai receber ou não. Ele recebeu, então ela entrou na história como uma rebelde. O Papa aceitou ali, mas a partir dali, se você vier de branco, ele não te recebe, a não ser que você tenha o título dado por ele. Olha quem se encontrou com ele. Hitler, tem aí também, faz parte da nossa história. Então você tem Dilma, o Lula está ali, a Marisa, que já morreu, José Disseu, aí você tem Fidel Castro, até a Xuxa foi lá falar com ele, olha o Pelé, Michael Schumacher, olha aqui, ó. É uma cidade construída sobre 7 montes, e todos os reis da terra têm que se prostituir com ele. Ou seja, essa cidade tem que governar sobre a terra. Qualquer autoridade que é eleita vai até o Vaticano para receber a benção deles. Preste atenção, João deu migalhas para você seguir.
Shimon Peres, Vladimir Putin, Ronaldo, Benjamin Netanyahu, até o judeu foi lá. Boris Yeltsin, na época, era da Rússia. Aí, sabe quem é essa? Princesa Diana, olha como ela foi vestida. Ah, mas aquela princesa, e a rainha Elizabeth? Todos os reis, é uma mulher, é uma cidade com quem os reis da terra têm que se prostituir, têm que prestar subordinação para ela. Aí você tem Yasser Arafat, o terrorista da OLP, que já morreu, George Bush, Carlos Menem. Deu para entender o que as autoridades do mundo se encontrando com ele? Ela governa sobre os reis da terra. Aí a princesa Charlene, ela recebeu autorização para estar ali, então ela está dentro do protocolo. Olha aí, Javier Milei agora em 2024. Macron, eu achei o rosto dele meio estranho quando ele estava dando esse vídeo. Não sei se ele gostou muito aí não do rosto dele, o que eles estão conversando. Aí o Lula em 2024, Ayatollah, até o muçulmano. Os reis da terra vão se prostituir com essa grande cidade. É isso que o texto diz. Você pode procurar onde você quiser. Não tem outra cidade no mundo que está dentro dessa característica, que os reis da terra foram lá. Não tem. É a cidade de Roma, é o lugar onde as mais autoridades foram. Aí o título, eu não vou ler isso daqui, para você ir de branco, você tem que receber esse título, ó, do Papa, para você poder vestir de branco. Depois da pausa na internet, pega, o tempo não permite. Ó. A rainha aqui de Mônaco, a Sofia da Espanha, eles foram de brancos porque o Papa autorizou. A mulher está vestida de púrpura e escarlate. Segunda migalha que João joga para nós. O que é púrpura e escarlate? Era a cor do Império Romano na época. Quando alguém olhava para o soldado romano, ele via o soldado romano com púrpura e muitas vezes com isso daqui vermelho ou um manto vermelho. Bom, Roma militar, ela caiu. Quando ela caiu? No ano 476 depois de Cristo, Roma militar deixou de existir e foi dividida em 10 países na época. Mas a Roma religiosa não. Qual é a única religião do mundo? A única religião do mundo construída sobre 7 cidades, que os reis da terra se prostituem e cujas cores são vermelho e escarlate. Está aqui, quando um dos papas morreu. Qual a cor que você está vendo aqui? João está dizendo, eu estou dando migalhas para vocês identificarem quem é essa mulher. São cores muito fortes, muito características, são cores que definem essa religião. O budismo é laranja, mas se você for para o romanismo, é vermelho e escarlate. Para onde você olhar, gente, não tem, olha aqui, ó, imagina uma reunião disso, você imagina João vendo o futuro e falou, essa mulher está vestida com essas cores. E está lançando informação para tudo que é lado. Na fronte da mulher está escrito mistério, eu mencionei para você. Ou seja, essa mulher, essa cidade, ela tem que estar envolvida em mistério. E eu poderia passar aqui de novo. Tempo me falta. O romanismo, ele é uma religião de mistério. Se você falar assim, a pessoa tem que morrer, quantas missas tem que ser feitas para tirar a pessoa do purgatório? A pessoa fala, não sei, é um mistério. Ah, vamos celebrar a Eucaristia, a ceia. Eles pegam o cálice, levantam e alguém vai falar, mistério da fé. Vai lá, vai falar isso. Eles falam, como é que o vinho virou sangue de Jesus? Segundo o conceito deles. Ele fala, é um mistério. Como é que essa hóstia virou o corpo de Cristo? É um mistério. O que está escrito na testa da mulher? Essa cidade, sobre 7 montes, tem essa cor, e a prática dela é uma prática de mistério. Ela está ligada à Babilônia. Já mostrei naquele mapa toda a correlação ligada à Babilônia. Aqui, o pessoal que veio do romanismo vai lembrar que existem vários mistérios aí, os mistérios dolorosos, mistérios gloriosos. Você depois entrar nessa parte de romanismo, você vai entender que tem muitas coisas, a pessoa vai fazendo a reza e vai recitando os mistérios envolvidos nisso aí. Aqui é o que é dito quando a Eucaristia acontece, ó, mistério da fé. A gente quando celebra a ceia aqui, você já viu alguém levantar o cálice e falar, olha, deixa eu falar uma coisa, eu começo a falar em latim, para uma coisa misteriosa para você não entender. É uma religião de mistério. Tanto para o cálice ou para a hóstia. A mulher está adornada de pedras preciosas. Deixa eu dar uma ideia para você do que é isso. A incrível riqueza. Adalto, pode acender, por favor, agora que eu preciso só ler aqui. Eu estou pegando um dos historiadores, ele diz o seguinte, está na enciclopédia do catolicismo. É dito o seguinte, o mais importante de todos os vasos
que é o cálice, ele deve ser de ouro ou de prata. Se for de prata, neste caso, o interior tem que ser de ouro. Por quê? Porque vai ter contato com o sangue de Jesus na transubstanciação. Não pode ser de outra matéria. Ainda a enciclopédia católica, abre aspas, a cruz do peitoral pendurada na corrente ao redor do pescoço, usada pelos abades, bispos e arcebispos, cardeais e pelo Papa, deve ser feita de ouro decorado com pedras preciosas. O fabuloso tesouro de Lourdes, na França, cuja existência foi mantida em segredo durante 120 anos, os rumores circularam por décadas sobre o valor inestimável do que tinha lá. Existiam crucifixos com tanto diamante que era impossível ver o ouro por baixo dos crucifixos. Cravejados, as pedras eram doações feitas pelos peregrinos. Uma das autoridades questionadas, eles tiveram que abrir um único lugar, para ser inspecionado. Naquele lugar foi revelado 59 cálices de ouro, anéis, crucifixos, estátuas e broches de ouro maciço. Num deles havia uma coroa cravejada de diamantes de Senhora de Lourdes, como ele fala aqui, feita por um joalheiro francês em 1876. Os papas dizem, e as autoridades da igreja, que é impossível avaliar o valor daquela coleção, desse único lugar que foi aberto. Não tenho ideia, diz o padre Pierre, diretor do santuário, o valor aqui dentro é incalculável. Gente, eles têm obras de Michelangelo que não tem valor, é impossível mensurar. Sem dúvida nenhuma, a religião mais rica do mundo, sem sombra de dúvida, é o romanismo. O catolicismo romano isso aqui tudo que você está vendo aqui é ouro. Olha o trono em que o Papa se senta, é um trono de ouro. Aqui onde ele vai se ajoelhar. Sucessor de Pedro. Vocês alguma vez viram Pedro? Pedro queria uma moeda para pagar a oferta do templo. Jesus falou, vai pescar o peixe. Ele não tinha. Mas os sucessores, os pretensos sucessores deles são riquíssimos, bilionários. O Banco do Vaticano, um tempo atrás, você vai ter um escândalo porque tinha gente desviando. É muito dinheiro, muito dinheiro. Anos atrás eu conversava com um homem no hospital em São Paulo e ele disse, ele disse para mim, ele já faleceu, ele disse, eu estava numa embarcação que saiu do Rio de Janeiro levando para Roma 3 coisas. E ele falou café, contou outra coisa que eu não lembro, ele falou ouro. Todo o ouro que foi conseguido em todas as igrejas romanas no Brasil estavam naquele navio e estavam em direção a Roma. É muito, vocês não têm ideia do que é riqueza. E o texto fala, a mulher está numa cidade, os reis da terra se prostituem, ela se veste de vermelho, de púrpura, as cores que nós vimos, os reis da terra se prostituem com ela, há 7 montes debaixo dela, ela está com cálice e ela está coberta de ouros e jóias. Ele está dando para você elementos para você decidir. Você pode enquadrar outra coisa aqui, tá bom? Aí você tem, de novo, um anel de ouro, todos esses utensílios feitos de ouro. Aí você tem um cálice. Deixa eu mencionar um pouquinho aqui, dito o seguinte, esse daqui é um deus, esse é Dagon, esse é um deus babilônico, alguns dizem persa, é um deus que ele está, isso aqui é uma figura, aqui um desenho, mas tem pedras, feito em pedras. O que eles faziam? Eles pegavam um grande peixe, eles abriam a barriga do peixe, tiravam tudo que estava dentro do peixe, e o que o rei ou a autoridade máxima da religião lá persa dos babilônicos fazia, ele vestia esse peixe, eles colocavam sobre a cabeça. Então, isso que você está vendo aqui você tem um desenho da pessoa na pedra, né? Muito bem, deixa eu ampliar um pouquinho. Esse é Dagon, a figura de um deus meio humano, meio peixe. Te parece alguma coisa? Na cultura do mundo antigo era isso aqui que tinha. Um deus com um peixe com a boca aberta na cabeça. Por que a mitra tem esse formato de boca de peixe na cabeça dos líderes romanos? Mera coincidência? João está dando elementos falando, decida, vocês têm que chegar a uma conclusão. Aqui você tem de novo, tá vendo? O peixe, tudo em pedra e as figuras aqui. Adalto, pode apagar agora só um pouquinho para facilitar quem está aqui vendo. Aqui de novo Dagon, mas deixa eu chamar a atenção para alguma coisa. Na mão de Dagon, você vai ver aqui que tem uma espécie de bolsinha que esse deus em forma de peixe, com essa boca de peixe aberta na cabeça tem. Então aí você tem uma figura, aqui está escrito várias coisas.
Aí quando você vai para o romanismo, você descobre que as autoridades também seguram algo na mão. Enquanto eles fazem o seu rito, eles também têm algo que eles ficam o tempo inteiro segurando na mão. Da onde surgiu essas ideias? Jesus nunca usou, Pedro, nenhum deles usou. Aqui você tem uma estela, está muito longe, deixa eu pôr mais perto. Aqui você tem uma estela, o que destacar nesse lugar? Isso daqui é um deus, Shamash, um deus babilônico, persas, depende das culturas aí que você quiser, mas a região onde estava Babel. Então Shamash é o deus sol. O que ele tem aqui no peito? Olha o símbolo que ele tem no peito. Aí, dá uma olhada. Isso é chamado pallium. Esse ornamento que é usado pelo sacerdote romano é chamado pallium. Olha, o símbolo é exato, gente. Isso daqui existia muito tempo atrás. São deuses babilônicos que são trazidos para dentro do próprio romanismo. Onde você for, por que se usa esse ornamento? Dá uma olhada no pulso. O que você vê aqui no pulso? Não é um relógio. Antes que alguém fale, já na época tinha relógio. Não. Ali você tem uma figura de um sol. É isso. Shamash era a cultura do deus chamado Deus Sol. Depois eu falo sobre isso, eu não tenho tempo. Então aí você tem Shamash. Aqui, olha aqui. Essa aqui é uma estela, cravado na parede essa história. Olha o que você vê aqui. Tá bom? Deixa eu tentar aproximar. Ali você tem essa figura do sol e os adoradores do deus sol cultuando num culto babilônico. Muito bem. Olha o que você vê em volta das mesas onde eles celebram a Eucaristia ao redor do mundo. Essa é a praça mais famosa do mundo, conhecida como Praça de São Pedro. Essa é a vista que as pessoas vão lá quando vão peregrinar, visitar o Vaticano. Mas essa aqui é a vista de cima. Que desenho é esse? Quem decidiu que ia ter esse tipo de desenho aqui no chão? Está vendo aqui o desenho? Isso já era Deus, era culto babilônico muito antigo. Aí você tem aqui na cabeça uma espécie de coroa. Dá para ver que aqui está descendo um tipo de tecido. A imagem na projeção não fica muito bem. Mas olha só, essa é a coroa papal que é usada em todos os lugares do mundo. É uma coroa e ele tem esse rabo aqui atrás que cai sobre as costas. Olha aí. Isso já estava nas paredes. João diz: achem a cidade, essa cidade está sobre 7 montes, é uma cidade que os reis da terra se prostituem com ela está coberta de ouro, ela está coberta de pedras preciosas, ela tem tudo envolto nisso aí. Aqui, se você olhar aqui no pulso que eu falei, olha o que tem aqui, um dos papas. Você tem aqui o ornamento, não sei se dá para ver muito bem, mas você tem o ouro, aqui é o Papa Giovanni 23. Aqui fica melhor de ver, tá bom? Eu poderia ficar gastando muito tempo para mostrar para vocês. Aí, quando morreu o Bento XVI, se eu não me engano, aqui você vê de novo a imagem sendo colocada. Bom, isso daqui é Meca. Meca, desculpa. Isso daqui é uma meia-lua, é um crescente, é um símbolo usado dentro do islamismo. Então, você vê nas paredes dos templos das divindades da Babilônia, você já tinha isso lá. E o que acontece? Aqui você tem uma imagem de Meca, o centro mais importante para o islamismo do mundo. No topo, você vai ver essa figura aqui, ó. Essa ponta está aqui em vários lugares, esse crescente. Aí quando você vai no eu esqueci o nome disso aí, ostensório, Miriam? Não sei se... Ostensório, olha o que tem dentro do ostensório. Claro que é tudo coincidência. Para muitas pessoas é só isso, tudo o que acontece é coincidência. Olha só. Na página do Vaticano, Solenidade de Corpus Christi, olha o que tem lá dentro, gente, para se colocar a hóstia em pé, o símbolo que tinha na parede dos deuses babilônicos antigos. Aí de novo aqui a figura do Deus Sol, não dá para caminhar. Eu tenho que parar, eu ainda vou falar semana que vem das abominações, eu nem falei de abominação. Pode acender a Dalton, por favor. O que eu quero que vocês entendam, eu estou dando aqui essa parte histórica, elementos para que vocês entendam algumas coisas. Catolicismo
Não é. Ouça, eu vou falar com todas as vozes. De maneira nenhuma, nós não queremos atacar nenhuma crença, nós não queremos ofender ninguém de outra religião. Eu não fico feliz de falar isso, mas é meu dever como pastor ensinar toda a verdade. E estou falando para vocês que é uma possibilidade. E vocês decidem se os elementos que foram dados vão apontando numa direção clara ou não. A Bíblia manda a gente fazer isso. O Senhor Jesus nos ensina que Ele é o único digno de adoração, único. E o grande problema atual é que está sendo difundido no meio das igrejas algo chamado sincretismo religioso, o ecumenismo. Você vai para o seu trabalho e alguém vai começar o dia do trabalho amanhã e vai falar para você, olha, antes de começar o nosso dia aqui, vamos dar as mãos. E lá tem todo mundo, católico, budista, hindu, vamos dar as mãos, vamos fazer uma oração. Aí você como crente fica, e agora, participa ou não participa? Já aconteceu isso com você? Você está num lugar e alguém fala assim, vamos fazer uma oração universal. O que nós vamos orar? Normalmente, para não ferir ninguém, qual é a oração que é feita? O Pai Nosso, vamos orar o Pai Nosso. O crente pode orar o Pai Nosso? Pode. E aí ele vai lá e dá a mão. Aqui está o Espírito, ele dá a mão para o outro é ateu, vai orar porque está ali, senão o chefe manda embora. Está todo mundo, aí começa, Pai Nosso que estás no céu. Por que é errado fazer isso? Começou chamando Deus o quê? É pai de todo mundo que está ali, de mão dada? É Pai Nosso? Não é. E por mais que hoje a sociedade reaja a isso, eu quero deixar com todas as letras. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela não é igreja, ela não é católica e ela não é apostólica. Ela é só romanismo. Igreja, a definição de igreja é outra coisa. Igreja é um grupo de pessoas salvos exclusivamente pela fé em Cristo, que se reúne para cultuá-lo. São os salvos só pela graça. Aí você fala, mas espera aí, a Igreja Católica acredita que Jesus é o Salvador, acredita em várias coisas que nós acreditamos, que Maria é a mãe de Jesus, que Ele morreu na cruz, é verdade, mas não é só isso. Deixa eu terminar lendo aqui o que o Concílio de Trento, que para combater Lutero, o Concílio de Trento diz. Veja se o catolicismo é seu irmão. O Concílio de Trento deixou bem claro dizendo o seguinte, se alguém disser, e nós dizemos, se alguém disser que após o recebimento da graça da justificação, a culpa é tão perdoada e a dívida da pena eterna é tão apagada de todo pecador arrependido, ele está dizendo assim, se alguém ensinar que assim que você pedir perdão a Deus, os seus pecados foram totalmente perdoados, e a graça de Deus caiu sobre você, você não precisa fazer mais nada, olha o que eles dizem. Se alguém ensinar que a graça que isso foi concedido e que não há mais nenhuma dívida temporal ou no purgatório para essa pessoa, seja maldito, seja amaldiçoado. Concílio Vaticano II reconfirmou. Então, quando você fala os meus irmãos católicos, se alguém fala, né? Não existe irmão católico. Não é ofender ninguém. O catolicismo diz que se você falar que você é salvo pela graça, você é maldito. E qual é o cerne da igreja? As pessoas morreram para dizer só a fé, não é? Só a Escritura, só Cristo. E eu poderia ler várias coisas que foram ditas aqui dos papas. A semana que vem eu vou contar das abominações, porque fala que a mulher tem um cálice, e o texto fala que o cálice está transbordando de coisas terríveis. E você precisa entender o que são essas abominações, para que você nunca mais diga, são os nossos irmãos. Não é perseguir pessoas, não é ofender pessoas, é orar por eles, mas salvos são uma comunidade exclusiva. Por quê? Porque Jesus é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É só Ele que nós adoramos. O ecumenismo está errado. E nos dias de hoje é preciso que você saiba disso. A sua família vai querer que você seja ecumenista. O seu trabalho vai exigir que você seja ecumenista. E Deus está dizendo para você, não. Os verdadeiros irmãos morreram para que isso não acontecesse. Rompa com qualquer tipo de proximidade com o paganismo e com a falsa religião. Ame a Cristo, porque Ele é o único digno de receber todo o louvor e toda a adoração. Desculpa, eu estou dando muita informação histórica. Eu não gosto disso. Não é para ser aula, mas vocês não podem chegar onde precisa chegar se vocês não tiverem esses dados históricos. Vamos orar. Baixe sua cabeça um instante. Sua semana vai começar. E deixa eu dizer para você o que está te esperando. O sincretismo está te esperando. As pessoas querem que você dê as mãos e diga, está tudo certo. Nós somos o mesmo povo. E quando isso acontecer, você tem que dizer no seu coração, Jesus é único digno de receber, é só a Ele, nós só invocamos o nome dEle, nós só adoramos o nome dEle.
Ele é invisível, mas Ele é real. O nosso Deus é um Deus vivo. Cultue só a Ele. Vamos orar. O pessoal do louvor pode vir à frente. Vamos orar. Ó Pai, nós nos aproximamos de Ti. Vivemos uma época tão sombria, em que todas as pessoas dizem que não existe mais definição entre certo e errado. À nossa volta, muitas igrejas estão dizendo que é normal, que cada um tem direito a dizer seu credo, e que nós temos que respeitar todas as religiões. E é fato que nós respeitamos, mas o nosso respeito não significa aprovação. E longe de nós, seus filhos, esteja dar as mãos para a mentira, para o engano. Nosso desejo sincero, Deus, não é ferir pessoas nem ofender a convicção dessas pessoas, mas é mostrar a verdade. E se essa verdade ferir e abrir os olhos, que haja salvação. Que nós tenhamos misericórdia das pessoas à nossa volta, no trabalho, na família. E que nós possamos sair daqui levando a mensagem de que o Senhor é o único. Isso não pode ser mudado por ninguém, nem papa, nem pastor, nem ninguém. Jesus é o único. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos terminar.